Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, primeiro versículo a seguir. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Israel, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a inovidade dos ídolos, e se tornando nus eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminaste, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai os dias, ó céus, e horrorizai-os, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por quê? Pois veio a ser presa. Os leões novos rugiram contra ele. Levantaram a voz da terra, deles fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás, indo ao Egito para beber as águas do Nilo, ou indo à Síria para beber as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Podeis assentar. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus, fico feliz. Sou grato a Deus aqui diante da igreja, nosso pastor presidente que está em reunião, nosso primeiro pastor, pastor Luciano, também está em reunião, nosso segundo pastor, pastor Elias, pastor Marcos, os demais pastores, toda a igreja, todos os obreiros, minha esposa, meus filhos, meus netos e a minha nora. Amém? Graças a Deus, sou grato a Deus mesmo, debaixo de uma palavra que Deus falou comigo há muitos anos. Essa palavra, meus irmãos, Deus, alguns dias para trás, colocou no meu coração. Então, é como um soldado, aleluia, bala na agulha. Quando Deus coloca alguma palavra no teu coração, não tenha dúvida, você vai pregar. Pode ser na sede, em alguma congregação, em algum lugar, você vai pregar. Então, Deus tem colocado essa palavra no meu coração, e como diz o pastor Desi, Deus não dispensa ninguém de forma nenhuma de mão vazia. Irmãos,
Nós sabemos que nós estamos vivendo o finalzinho dos tempos. Se eu começar a falar alguma coisa aqui relacionada assim como o tema, dentro, porém desviado, ou porém fora. Às vezes para algumas pessoas pode não agradar muito desse termo, como pode estar dentro, porém fora. Né? Às vezes acontece muito. Sabe quando alguém está conversando com a gente? Eu tenho por esse hábito, quando o assunto não é edificante, não é das coisas de Deus, eu consigo olhar para a pessoa, fechar o meu coração, travar o meu ouvido, não entra nada, não consigo. Se me perguntam daqui um minuto, o que foi que eu falei? Não sei. Se o assunto não for das coisas de Deus, eu tranco o coração, tranco o ouvido, sério. Olho no fundo do olho da pessoa, mas não entra, sério. Vem do céu. Então, muitas das vezes, nós nos encontramos assim, na presença de Deus. Não entra nada do céu. Aí a mensagem foi pregada, Deus falou, os hinos que as irmãs e os irmãos louvaram, Deus falou, e parece que a pessoa está trancada. Está dentro do corpo físico, porém fora. Porém desviado. E se nós analisarmos aqui a situação do povo de Israel, quando Deus levantou o profeta Jeremias, o cuidado e zelo de Deus o tempo todo, Deus com zelo ao povo de Israel, para que eles não desviassem do caminho. Se nós pararmos para atentarmos para isso, quantas pregações fez o profeta Jeremias, o zelo que Deus tem para que o povo não perca, não saia do caminho. Como diz o presbítero Dudu, ele disse que o pastor Cisino disse para ele assim: olha, Dudu, não sai da trilha. Porque quando nós saímos da trilha, tem consequência. E Deus usando o profeta Jeremias com autoridade, nós sabemos se nós estamos dentro, ou se nós estamos dentro, fora. É uma grande realidade. E diante da palavra de Deus, nós sabemos as palavras que estão sendo pregadas. Às vezes nós estamos vendo muitas coisas acontecer, embora nós sabemos que é cumprimento da palavra de Deus, mas que não cumpra na minha vida e na tua vida. Porque o zelo é nosso. Porque nós sabemos que estamos vivendo o finalzinho dos tempos, os últimos dias da igreja na face da terra. A igreja caminha em marcha triunfante, não para. Mas nós sabemos que o amor está esfriando, nós sabemos que ainda hoje, se for assim o dia marcado para o arrebatamento, esse culto pode não terminar. Eu preguei aqui uma época para trás, não sei quantos meses, e eu disse assim que quando nós viemos para cá, nós falamos muitas coisas para Deus. Nas oportunidades que a maioria dos irmãos tinha, obreiro, irmãos, irmãs, que Deus tem uma grande obra, e dava testemunho por onde passava, e falava do amor de Deus. Eu não estou pregando culto de missões. E falava do amor de Deus, e tinha aquela vida santa e irrepreensível. Tem pessoas que não vai sair dessa terra. Isso é uma profecia que Deus já falou há muitos anos. Não vai sair dessa terra. Pode passear no Brasil, onde for, mas já está plantado aqui. E como Deus já falou, tem outras pessoas que Deus vai levar para as outras terras. Então, muitos estão plantados aqui nessa terra. Mas o interessante não é só fazer missões. O interessante, que nós precisamos de atentar para isso, é influenciar o povo lá fora com o meu jeito de ser, cheio de Deus, com seu jeito de ser, cheio de Deus, mas principalmente dentro da casa de Israel.
dentro da casa do nosso Deus. Se nós atentarmos aqui, porque chega uma certa hora que Deus começa a agir, porque Deus ele é misericordioso para conosco. Se não fosse a misericórdia de Deus, não haveria ninguém aqui dentro nessa tarde. O amor de Deus não dá nem para comparar. É de tal maneira, ninguém dá conta de descrever. Aquilo que nós rejeitamos rápido da primeira, Deus ele vai entrando com a misericórdia. Só que chega uma certa hora, que é a hora de Deus começar a apertar o cerco. A gente vê Moisés aos 120 anos com o mesmo vigor. A gente vê Caleb com 85 anos com o mesmo vigor. O vigor não é somente a força física. A mesma marcha que estava em santidade para com Deus, de quando tinha 20, 30, 40 anos de idade. Porque senão, os povos desta terra, que hão de chegar, o que eles falarão de nós? O que eles falarão de nós? Você é o mesmo de 12 anos atrás, quando você chegou aqui? Você é o mesmo de 12 anos atrás? Você guarda ainda, você obedece o seu pastor, porque a palavra de Deus você obedece? Não adianta a gente querer ir para a sobremesa, se nós ainda nem almoçamos, ou nem jantamos. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, e achar que é rosinha, melzinho, chupetinha. Há uma grande realidade. Nós vamos discorrer aqui nessa noite algumas passagens da Bíblia Sagrada. O sacerdote Eli, ele sabia que a arca seria tomada. Ele sabia que a arca seria tomada. A arca foi tomada de Israel. Mas antes da arca ser tomada de Israel, a presença e a glória de Deus já tinham saído da casa do sacerdote Eli. Existe a arca ainda dentro da sua casa? Existe ainda a arca dentro da sua casa? Não significa que a sua esposa em pecado, ou seus filhos em pecado, ou você em pecado, não importa. Mas presta bastante atenção. Não significa que um está errado, que você vai pagar por aquilo. Estou dizendo a sua vida, tanto faz como sacerdote, como filho, como esposa. Dependendo de você, a arca ainda permanece lá na sua casa, intacta. Porque quando os filisteus soube que eles iam batalhar com Israel, que eles iam batalhar, o que eles fizeram? Lembra do Egito? Os deuses pleiteou e deu vitória. Mas teve um filisteu mais corajoso, não, sede homem, vamos encarar eles. Entrando no campo de missões, será que nós não estamos mudando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de comportar como crente lá fora e aqui dentro, e diante de toda a igreja? Eu sei que nós estamos no século 21, mas a igreja continua pura e imaculada da mesma forma. Onde está aquele povo? Onde está aquele povo? Que os nativos da terra estão esperando.
aquele povo que cheirava santidade vezes santidade. Uma das coisas que o Senhor falou para não pegar o costume do povo da terra, mas que nós viemos influenciar esta nação, este povo. Como a irmã Ana Isabel teve a oportunidade um dia e falou assim: onde está o povo dessa terra? Onde está o meu povo? Aqui, quando Deus usa o profeta Jeremias para falar com o povo acerca da situação que eles estavam no declive espiritual, as consequências que começaria a vir, Deus primeiro começa a usar Jeremias para divertir o povo, mas o povo estava tudo dentro de Israel. Nós estamos tudo dentro da casa de Deus. Porém, alguns, como se não tivesse. Ser pai é bom, não é fácil. Se você quer levar as coisas com responsabilidade, não é fácil. Sustentar filho não é difícil. Educar é difícil, como manda as Escrituras. Agora você imagina você ser um pastor de um rebanho e você vê que a rebeldia está entrando no coração do povo, e você saber mais que Deus não aceita tal coisa. É como se você pegasse alguma coisa e colocasse aqui, e aquilo voltasse para o mesmo lugar. Era a situação do pastor Jeremias. É como se você falasse com o povo, com certa depressa, porque a vara vai vir, a correção vai vir. Só que o que aconteceu naqueles dias, que muitas pessoas achou que Jeremias era cego, era surdo. Nos nossos dias, muitas pessoas entram pelaquela porta, saem pelaquela porta, entram por lá e saem por cá, achando que os nossos pastores estão surdo, cego e mudo. Você ainda é o mesmo? Guardava aquela pureza que o Evangelho te convenceu através do Espírito Santo de Deus? Você ainda é o mesmo? Aquilo que você defendia, como um leão defende a sua presa, segura para bater, você defendia daquele jeito, você defende ainda hoje, aquela pureza do Evangelho. Você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo? A arca está na tua vida, na tua casa. Meus filhos corromperam, mas você não pode corromper. Meu marido corrompeu, mas você não pode corromper. A minha esposa corrompeu, mas você não pode corromper. Porque marido não vai levar a esposa para o céu, esposa não vai levar marido para o céu, filho não vai levar pais para o céu, pais não vai levar filho para o céu. Devemos orar e interceder, é o nosso dever. Mudou alguma coisa? Mudou? Será que dá para reconhecer que mudou? Será que dá para nós abrir o coração e entender que mudou? Eram 10 dracmas. Ela perdeu? Ela percebeu que a arca estava se perdendo. A Bíblia Sagrada menciona que diligentemente ela fez o quê? Ela o quê? Pode falar. Quando você varre, o que a gente tira? Sujeira. Primeiro o quê?
luz apagada, caminho para a arca sair, caminho para perder a visão espiritual. Você é o mesmo. Escuta. Presta atenção. Eu não gosto de viver de ilusão. Certa feita, assessor de um vereador, eu fazia, esse vereador é um servo de Deus, Deus recolheu ele. O assessor dele me chamou e falou assim: olha, é o seguinte, eu já conversei com seu pai e nós vamos te dar uma casa. Eu olhei para ele, normal, frio, normal. E sempre falo, se for de Deus, se Deus tiver um propósito, amém. E meu pai virou para mim e falou assim: você nem chora? Falei: não, pai, ainda não é hora para chorar. Essa casa até ontem nunca chegou. Presta atenção. Não adianta você pular, e depois você sair daquela porta para fora, e você está vazio, porque já perdeu muitas dracmas, e não se rendeu. Naquela época tinha pessoas convertidas. A nora do sacerdote Eli, diz a palavra de Deus, que quando fizeram menção que a arca foi tomada, ela entrou em desespero. Você pode perder o seu trabalho, carro, pode perder tudo, menos a glória de Deus. Olha para cá, presta atenção. Olha para cá. Por isso que Deus sempre levanta na pregação ou profeta, para que o povo dele não venha perder a arca de Deus. Quantos pais vão ficar naquele dia? Quantas esposas vão ficar naquele dia? Quantos filhos vão ficar naquele dia? Mas você não pode ficar. Você como pai, você como mãe, você como obreiro, como pastor, você como filho. Por isso que a Bíblia menciona: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua individual coroa. E meditando no livro do profeta Jeremias, a Bíblia Sagrada diz assim, presta bastante atenção: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Escuta, o irmão Edson hoje, eu perguntei para ele: amado, como é que é a África? Ele começou a detalhar para mim. Vou explicar. Jeremias capítulo 2, versículo 2. Quando era jovem, vou fazer uma simbologia aqui, novo na fé. Você chega na casa de Deus, você dobra o joelho, não fala com ninguém, você chora, você apresenta a Deus, levantou da oração, senta no banco, fita os olhos no altar, ninguém tira a tua atenção. A palavra que todos dão, os hinos que são louvados, a mensagem que é pregada, uma profecia que é falada aqui, você fica saboreando o culto. Por que Deus fez menção? Quando eras jovem.
Você continua jovem ainda na presença de Deus. Você continua jovem na presença de Deus. Escuta! Espera aí. Aí Deus faz menção. E no deserto. No deserto. Deus, aleluia. Eu fiz uma coisa hoje lá em casa. Eu chamei o Daniel e o Breno. Falei assim, vem cá. Eu estava tirando a roupa do inverno, guardando nas malas, para poder usar no outro inverno. Enchi algumas malas, e a roupa do verão que está ali, está transbordando. Então eu não estou no deserto. Aí eu falei com o irmão Edson aqui fora. Ele disse, irmão Tony, eu vejo as irmãs, os jovens irmãos louvar. Dá até vergonha na gente. No deserto, como é que era o teu louvor? Sabe como é que era a tua oração? Era que, Senhor, Deus, escuta. Você pode até rir, para você não chorar. Sabe como é que é a nossa oração da manutenção, como diz o meu amigo pastor Janilton? Senhor, meu Deus, essa oração nossa da manutenção. A oração do deserto, sabe o que acontece? Ela cria intimidade com Deus. Aquele povo lá no deserto, Deus falou assim, e terra em que não plantava. Aí Deus faz menção do povo quando passava no deserto. Irmãos, qual é o propósito que Deus trouxe nós para essa terra? Eu não quero entrar no campo de missões, mas nós sabemos que Deus tem obra com nós aqui, e essa obra já começou. Aquela grande obra já começou. Mas só que o povo de Israel tinha que influenciar, que as nações de fora vissem a diferença na vida do povo de Israel. Aqui não é diferente. Às vezes você está conversando com um crente pé de ímpio, você tem que correr, porque ele não para o assunto. Ele conversa pé do ímpio, como se estivesse conversando pé de outra pessoa, de um crente. Não pode. Já não tem mais separação. Você vê palavras mundanas na boca dos crentes. E você vai repreender? Eu falo assim. Não tem mais separação. Como é que eu vou na sua igreja? Como é que eu vou me converter? Escuta. Doutrina estava em cima. É com o pastor Liferete, pastor Luciano, pastor Elisa e pastor Marcos. Uma vizinha da minha esposa falou assim, eu reparei que lá na sua igreja todo mundo usa saia. Amém? Que deu amém? Amém? Mas também eu sei que muitas usam calça. Eu não estou aqui pregando doutrina, não. Mas é a palavra de Deus. Eu uso, meu pastor não faz nada comigo. Deus é minucioso nos mínimos detalhes. Deus é detalhista. Aí a gente começa a ver o zelo de Deus usando o profeta Jeremias para que o povo não viesse pagar o preço e que não fosse cativo. Será que você já está em Babilônia e você não sabe? Tem gente que já entrou em Babilônia. Já entrou em Babilônia. Babilônia entrou dentro da vida dele e ele não sabe ainda.
Ele não sabe. Olha só. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, ainda após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e se perguntar: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? A pergunta é assim: quando você não tinha, quando você chegou nessa terra, Deus usara os portugueses para nos dar cama, fogão. O meu irmão, muitos conhecem, carro. Eu sei que tem irmão que ganhou carro, móveis. Você saía do culto, você passava ali na frente, tinha móveis. Era a provisão de Jeová, como continua. Será que não era mão do Senhor trabalhando? Como continua? Eu vejo a provisão de Deus. Eu vejo Deus nos mínimos detalhes. Eu vejo o tanto que Deus é bom, porque Deus tem uma grande obra comigo, aqui no campo de missões, mas também como servo para servir Ele e influenciar uma terra. Será que você continua o mesmo? Será que a arca foi tomada? Será que, como diz alguns, os costumes das Assembleias de Deus, será que você continua com o bom costume de um crente salvo? Será que aqueles que estão da porta para fora, olhar para a tua vida, vai ver a diferença? Ou se você pegar um espelho de 10 anos atrás, e você vai perguntar: aquele ali era eu? Aquele ali era eu? Deus usando o profeta Jeremias para repreender o povo, e mediante, no deserto, o povo servindo a Deus com fidelidade. No deserto, você não vai ali tomar um refrigerante. No deserto, não tem frango assado. No deserto, não tem multibanco. No deserto, não tem carro. Aí, sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Que no deserto nós servimos Ele melhor. Olha para cá. Aí Deus lembrando o povo aqui, ó. Aí Deus plantou o povo numa terra que emana leite e mel. Não se escandaliza. Você teria o mesmo projeto de vida lá no Brasil que você tem aqui? Eu vou responder para vocês, para mim. Eu não teria. Olha para cá. Você teria? Aí quando o povo começar a usufruir da terra que emana leite e mel, virar as costas para Deus. Aí Deus fala assim: escuta, as outras nações abandonaram os seus deuses, trocaram, mas vocês me trocaram. Será que você não trocou Deus? Pela desobediência? Pela mídia da vida? Será que você não trocou Deus pelo costume da terra? Será que você não trocou Deus pela desobediência para o teu pastor? Porque o teu pastor vela pela tua alma e dará conta dela. Mas presta atenção, se for desobediência sua, eu não tenho nada a ver com isso. Se a rebeldia for sua, só que a sua rebeldia, infelizmente, além de te arrebentar espiritualmente, leva mais um monte, como uma laranja podre. E infelizmente muitos se baseia, às vezes, não no ensino do pastor, mas se baseia na vida dos rebeldes. Ah lá, o pastor não disciplinou, o pastor ainda não fez isso. É porque o pastor deve estar até gostando, até apoiando, nada disso.
Às vezes a arca saiu lá de dentro da sua casa e você não deu conta ainda. Às vezes você nem deu conta ainda. Às vezes você não deu conta ainda que a arca saiu lá da sua casa. Eu vou fazer porque ela faz, vou fazer porque ele faz, e não dá nada. Ele já está ficando velho, ele está ficando cansado. A diferença do seu pastor e do sacerdote Eli dá muita diferença. O sacerdote Eli sabia que a arca ia sair de Israel. Porque as noras falou: eu sei que a arca foi tomada por causa por causa do meu esposo, meu cunhado e do meu sogro. Não adianta. Quando meu pai falou comigo no negócio da casa, eu até entendo a preocupação como pai, né? Ficou feliz, mas já servia a Deus. Falei, se vem de Deus, vai prevalecer. Não adianta chegar e falar que vai fazer acontecer se a arca já foi tomada. Ouve, alarido, quando trouxer a arca. Ouve. Ouve, alarido. Mas a arca de Deus, sem a santidade, ou seja, sem a presença de Deus e a glória, não tem ação de Deus. Pastor Severino falou que acendeu a luz. Pastor Esteu falou que varreu. Acender a luz acaba a negridão, a morte espiritual. Significa que no lado espiritual que a morte estava chegando. Aí ela varreu a casa porque ela percebeu que ia sair alguma coisinha. Já não era bom sinal perder aquela dracma. Olha para cá. Será se você começar a varrer lá na sua casa, não vai sair pedaço de saia? Não vai sair pedaço de blusa? Olha para cá. Não vai sair. Vai sair tanta coisa. Vai sair assim, ó, desobediência ao meu pastor, desobediência ao meu Deus, rebeldia. Mas o que é isso? O que é isso? Irmãos, eu tenho 3 filhos. Um é casado. Se você ceder para um, os outros 2, mas só fez para ele, fazer para o outro. Só que tem um detalhe. Sabe o que eu falo? Eu não deixei. Ele fez na Então Deus vai tratar com? Então, saiba você, que você tem enfrentado o seu pastor, e Deus vai tratar não é com ele. Surpresa, é com você. Chega um dia que a pessoa vai para a Babilônia, cativo. O que é isso? Nabucodonosor vai me buscar? Não, não. O desertinho assim, ó, rodando assim, ó. Aí você vai até o pé do seu pastor. Pastor, me ajuda em oração. Ele falou, estou orando para você, minha filha, meu filho. Estou orando. Mas como eu preguei lá em Alverca, naquele congresso, o pastor disse, se não tiver o quê? Quebrantamento, e não acender a luz e varrer a casa, a pior coisa que tem é quando um filho fica rebelde. Você tem que manter a sua posição como líder de uma casa, como servo de Deus. E não perder a sua dracma. Quer pecar, vai pecar lá fora. Aí Deus usando o profeta Jeremias. Já reparou que está acontecendo em grande escala? Deixa eu te contar para vocês, espera aí. Não apavora.
Você pode fazer o que você quiser. Você só não vai poder entrar no céu do jeito que você está se portando. Pastor de Feveste não vai ligar para você todo dia. Pastor Luciano, pastor Elisa, pastor Marco. Como é que você se portou hoje? Como é que você está hoje? Você tem lá na sua casa. Aqui, manual. Não adianta viver de ilusão, não. Meu pai, você não vai chorar? E olha que eu sou chorão. Aí depois me mostraram a casa. Eu falei assim: está melhorando, mas não. Deus usou o pregador, Deus usou os irmãos em profecia, o culto foi uma bênção. E você? Que lá na sua casa a arca foi tomada. Lá na sua casa a arca foi tomada. Na casa do irmão tal, a arca estava dentro. Na casa da irmã tal, a arca estava dentro. E na sua casa? E na sua casa? Não adianta. Aí Deus, lá na casa daqueles jovenzinhos, Samuel, que a arca estava na casa deles, Deus vai falar com aquele menino. Então está explicado, presta atenção. Deixou de falar com sacerdote para falar com um que para Deus tem que ter a arca. Tem que ter a arca. A arca cheira santidade. Não adianta embolar mais um culto, mais um domingo. Daqui a pouco é 19 horas. Todo mundo vai embora. A sua arca está onde? Não adianta ficar empurrando dia após dia, não. A sua arca está onde? Não adianta querer viver de ilusão, não. No Pai, amém. E depois se decepcionar. Onde está a sua arca? Você não tem interesse que ela volta? Você não tem interesse que ela volta? Você não tem interesse em buscar a arca? Você não tem interesse em de viver do jeito que você vivia? Às vezes para algumas pessoas é tão chato. Estou falando de crente, ouvir essas palavras, né? Mas se você parar para meditar, a Bíblia Sagrada, eu não vejo facilidade em nada. Um dia eu cheguei a falar: Senhor, mas as palavras aqui só aperta, não frouxa em lado nenhum. Não alivia nada. Aí chega a época lá do cativeiro, que o povo começa a clamar a Deus. Só que quando começa a clamar a Deus, Deus já não livra da noite para o dia. Aí vai lembrar das coisas passadas como o filho pródigo. Vai sofrer um pouco lá no mundo. E aí vai constituindo mais consequência. Vai só afundando. Vai só afundando cada vez mais. Ele é homem igual eu mesmo. Sabe que Deus vai mandar esse tanto de povo para o inferno? Escuta, olha aqui. Se for preciso e não obedecer, Deus não passa o pano na cabeça de ninguém. Essa é a verdade. Por isso que foi escrito: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você pode até não gostar dessa palavra, mas a palavra da Escritura é essa e não é outra. Não adianta você viver de ilusão. Falar que essa igreja é assim, que é assado,
que é uso e costume, nesses 31.173 versículos. Se está sendo filmado, eu não sei. Eu não vejo como uso e costume. Eu vejo como santidade, vezes santidade ao Senhor. Uso e costume, o homem criou essa palavra. Quando eu começo a conversar com alguém que isso é uso e costume, às vezes eu até paro para não dar discussão. Porque é a grande realidade. Capítulo 2, novamente, Jeremias. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Olha aqui. Está acontecendo isso na sua vida? Olha aqui. Já deixou o Senhor? Quando o marido e a mulher, que eles não estão bem um com o outro, a frieza vai adentrando. Vai adentrando. E começa a distanciar um do outro, morando debaixo do mesmo teto. Precisa de quê? Às pressas, um conserto. Porque, senão, vai entrar para separação. E entrando para separação, vai dar um divórcio. E aí, depois do divórcio, vai cavar cisterna, ou seja, outro casamento. E essas cisternas são todas rotas. É a palavra que fala. Quem larga o Senhor, nunca cava uma cisterna que tem água. Não cava, é a Bíblia. A palavra não volta vazia. Para cavar a cisterna, para ficar com água, tem que ser da parte do Senhor. Se não for, é tudo rota. Só que é mais fácil cavar uma outra cisterna. É mais fácil eu sair daqui. É mais fácil eu ir para ali. É mais fácil eu desobedecer a Deus. É mais fácil eu enfrentar o meu pastor. É mais fácil eu escusar da palavra. E na hora que Deus te pegar pelo pé. De tanto Deus usar o profeta Jeremias, chegou um dia, a hora do acerto de conta, a hora da Babilônia. Chegou um dia, a hora que Deus, vou começar a tratar com o povo hoje. Porque não adianta nós pensarmos que é assim, que é assado. Não adianta nós queremos achar, é como um exemplo que eu vou dar. Chegou no final de uma festa, fica a dívida. Na hora que você está comendo, está tudo muito bom, gostoso, você nem lembra. Na hora que todo mundo vai embora, que você fica sozinho, você fala assim, nossa, essa festa aqui ficou em 1.400 euros. Como é que eu vou fazer? Você vai sentir hoje isso. Gostoso estar reunido os irmãos um com o outro. Os irmãos na sua casa, você na casa dos irmãos, almoçando ou jantando. Aí quando, final de domingo, você sozinho lá na sua cama, um exemplo, a esposa deve estar lá ainda mexendo alguma coisa, aí vem uns pensamentos. Eu estou bem na presença de Deus? Você está bem na presença de Deus? Será que o seu esforço não merece apertar mais? Você já reparou o que está em causa? É o céu. Sabe que você esqueceu o que significa o céu? O que é o céu? Será que você esqueceu
que nós temos que ter o bom cheiro de Cristo? Será que você esqueceu que nós temos que resplandecer como luzeira neste mundo? Será que você esqueceu, nós esquecemos que nós somos o sal dessa terra? Será que nós esquecemos que nós temos que fazer a diferença? Será que nós esquecemos isso? Glória a Deus. Como é que dá glória a Deus? Talvez se eu estivesse pregando sobre milagre no final do culto aqui, o Senhor falasse assim, pode chamar aqui que eu vou curar hoje. Eu seria o primeiro a levantar a mão. Mas diz a palavra, se o que é correção na hora, traz o quê? Tristeza. Traz tristeza. Mas depois, traz o quê? Traz transformação, traz cura interior para a nossa alma. Porque é a palavra de Deus que nos defronta, que nos afronta. Sabe por quê? Para o nosso bem. Para que nós não venhamos cair na mão de Nabucodonosor. Embora tem muitos que estão, sabe por quê? Porque esqueceram da lei do nosso Deus. Talvez se perguntasse para o povo, escuta, e Deus mostrasse, Nabucodonosor é assim. Talvez muitos obedeceriam a Deus. Será que não dá para entender que Deus tem uma grande obra com nós nessa terra? Será que você já pegou o costume, eu estou falando um mau costume, de algumas coisas, de ímpio, não estou falando de viver aqui por viver nessa terra, longe disso. Sabe que você não dá para ver que nós devemos ser gratos a Deus por estarmos aqui nessa terra? Deus nos plantou aqui, não é para nós granjear ouro e prata, não. É para nós trazer o bom costume das coisas do céu e implantar aqui. É para o povo sentir alegria em conversar com um crente. Escuta, estamos trabalhando num lugar que o encarregado da obra, tem uns 4 meses, não fala um palavrão mais. Ele não quer parar de trabalhar com nós. Pastor Marcos conhece, ele falou muito bem do pastor Marcos. Presta atenção. É para você influenciar. Não é para você pegar o mau costume da terra, não. É para a pessoa sentir desejo de vir até Israel. Agora diz a palavra do Senhor, acaso tudo isso não sucedeu por haveres deixado ao Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás, indo ao Egito para beber as águas do Nilo, ou indo a Síria para beber as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, de ver que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Porventura erraram os nossos pais na fé, de pregar essa palavra pura, de guardar, como alguns dizem, os bons costumes? Será que eles erraram? Eu pergunto. Será que o pastor Domingos errou? Será que o pastor Domingos hoje ficava feliz de estar no nosso meio? Gostaria muito de conhecer o saudoso pastor Domingos. Homens que agia como um leão. O leão, Provérbios 30, é o mais forte dos animais. E animal algum em volta atrás. Eu vejo o pastor Domingos como um leão nas escrituras. Esse é o leão que Deus está buscando. O obreiro leão, que defende porque defende. Vive porque vive. Ainda que te chama de quadrado, louco, de tudo quando é nome. Mas esta é a palavra que Deus quer com nós. Já reparou o leão? Quando ele dá um pulo em cima da presa, dá uns 4, 5 voltas assim, não solta mais. Só solta
quando a presa está morta. No sentido espiritual, só quando é arrebatamento. Repara para você ver. Mas nós estamos na Europa. A evolução, toda evolução parece que passa para aqui primeiro. As novidades, né? E o sal? Você é sal. É o alimento mais barato que tem no supermercado. Não faz nem promoção de sal. Já reparou? 15 cêntimos, 17 cêntimos. Você é sal. Mas o seu sal ainda está salgando. Porque o povo de Israel tinha perdido o sal. A arca foi tomada por causa do sogro, do cunhado e do esposo, Finéias. Olha aqui. Mas ela servia a Deus com fidelidade. Porque se ela não servisse a Deus com fidelidade, ela não estava nem aí. O desespero no sacerdote ali foi tão grande, que quando mencionaram quem trouxe as boas novas, ele sentado no caminho. E o que aconteceu? Porque ele sabia. Ele poderia estar lá na casa dele. Você sabe por que ele ficou no meio da rua, no meio do caminho? Porque ele sabia que boas novas não viria. No meio do caminho, a forma do mensageiro chamar a atenção, de encontrar ele com mais facilidade. Ele chamaria a atenção do mensageiro mais rápido e mais fácil. Quando fez menção que os 2 filhos morreu, tipo assim, demorou. Mas diz a palavra que quando a arca foi tomada, ele caiu, devido ao seu peso, devido à sua idade, 98 anos de idade, e quebrou o pescoço. Você percebeu que a arca já saiu da sua casa, saiu da sua vida. Aquela alegria que você tinha de se ataviar como uma serva de Deus, como um servo de Deus, não olhando para os falatórios. Está velha, está velho. Você está velho, rapaz, você está vestindo igual quadrado. Você está portando assim, hoje até para você arrancar. Uma paz do Senhor hoje está difícil. Quer entristecer o meu coração? Quando eu ligo para alguém que não me dá a paz do Senhor. Eu não desvio por conta disso, mas eu vejo que tem algo na tua vida que não está bem. É a palavra. Quando você, às vezes, você vai... É interessante, quando você vai conversar com alguma pessoa, como diz alguém, uso e costume que eu tenho na minha vida, como nos fala, uso e costume, não foi o meu pastor que me deu uma tabuleta, que me deu uma folha, ou uma lista das coisas que eu não devo fazer, foi o Espírito Santo que me convenceu. E uma vez que o Espírito Santo te convence, está convencido. Que por um certo tempo, quando a pessoa não é convencido pelo Espírito Santo, ele pode até fazer, mas depois a velha natureza toma casa de novo. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração, abre o teu coração nessa noite. Por que tanta rebeldia? Por que tanta dureza de coração para enfrentar a Santa Escritura? Será que tão claro? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Deus falou com Israel, sede santo. O Senhor Jesus falou na Escritura, sede santo. O que é ser santo para você? É pôr a saia aqui em cima? É pintar o cabelo? É cortar o cabelo? É ataviar? É pôr brinco? É pintar? É fazer isso? Santidade é pureza. Que dê aquelas irmãs que antigamente nas Assembleias de Deus, quando você ia pedir alguém para orar, você fazia assim com 5 dedos. Sabe o que significa? Era muitas. Você ia pedir alguém para orar para você? Sim, ó. 5. É eu, qualquer um de vocês. Hoje, quase que tem que pegar uma parede e fazer assim, ó. Não estou julgando o exterior. Escuta, espera aí.
É bom. A fruta, quando está madura por lado de fora, lado de dentro ela está madura. Ou não? Aquela manga que está lá no pé, amarelinha por fora, pastor Elias, por dentro como é que ela está? Madura. Mas quando ela está verde por lado de fora, como é que ela está por lado de dentro? Então você reflete aquilo que está lá dentro, ou não? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. O seu exterior está expondo o que está lá dentro. O carro, quando você vai olhar um carro, que é de lá fora, lá o escape está saindo aquela fumaça branca. Como é que está o interior do carro? Motor. Como é que está, Moisés? Mal. Aí está o resultado. Não adianta fazer assim, que manda isso aqui. Tanto manda o exterior para Deus, como manda o interior. Primeiro, que Deus não é açougueiro. Não adianta nós querermos nos ludibriar, irmãos. Deus veio buscar um povo santo, separado, zeloso e de boas obras. Para nós ganharmos essa terra aqui, não é do jeito que nós estamos achando, não. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não perca a pureza. Quanto tempo, irmãos, que a gente não está vendo crente falar em dificuldade financeira? Eu sei que a gente pode passar um aperto ou outro, mas teve época aqui, irmãos. Meu Deus do céu. Parou para pensar? Irmãos, parou para pensar? Você come o que você quer hoje. E no deserto? E no deserto, irmãos? Qual que é melhor para você? Lembra? Se você não tinha uma coisa, e você orava a Deus usava um irmão, você vinha aqui e contava testemunho. Era ou não era? Ninguém tinha documento. Ninguém tinha documento. E orando, fazia até campanha de oração, jejum. Saiu do deserto, esqueceu do manancial de águas vivas. Esqueceu? Olha para cá. Nós já vamos encerrar. Eu falei com o senhor que eu ia contar. Eles tiraram o documento da minha esposa. Mas eu sei que Deus tem obra com nós aqui. E eu falei ao Senhor, e a minha esposa ficou preocupada, falei, descansa no Senhor, eu estou em paz. Fique em paz. Vamos pôr no advogado. Falei, fique em paz. Não vou pôr em advogado nenhum. Deus sabe trabalhar. Marquei o CEF. Fomos até o CEF. E eu fiz um propósito com Deus. Não encostei Deus no canto da parede, cuidado. E orei, Senhor, desse jeito. Lembra-te daquela oração que eu fiz, naquela época, quando me sucedeu isso, os 3 propósitos. Hoje eu faço 2 propósitos com o Senhor. Nós iremos ao CEF, eu e minha esposa. Eu peço ao Senhor que o Senhor emudeça. E segue. Que eles não venham me perguntar nada. 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 Segundo processo, eu peço ao Senhor que a residência da minha esposa que foi perdida, que seja restaurada do ponto de partida. Fomos eu e minha esposa, eu fui em paz. Chegou lá. Quando nós entramos lá dentro do CEF, lá dentro, na salinha, a mulher nem bom dia me deu. Falou assim, eu estou com o seu processo, você está com dinheiro aí? Falei, estou. Então vai ali e paga. Não me pediu nada. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. A minha esposa ficou assustada. A minha esposa ficou assustada. Nada, me perguntou nada. E falou assim, olha, tem mais. A residência da sua esposa está contando normal.
paga essas 2 residências dela aqui e paga a sua, tá? Vai chegar para você em casa. Minha residência no bolso. Presta atenção, já estou encerrando. E eu estou fazendo uma obra em São João da Talha e outra em Moscavide. E eu perdi a chave da obra São João da Talha, de uma outra obra também em Lisboa. Perdi as chaves. Liguei para o senhor dono do prédio, dono do apartamento. Foi o que eu tinha perdido. Eu senti que ele não gostou. Mas o Senhor me disse assim: procura direito que você vai achar a chave. Você vai achar essa chave. Fui para o apartamento. Eu estou testemunhando porque Deus faz. Estou nessa terra aqui, Deus me trouxe. Tem zelado da minha vida, da minha família. Aí procurei, não achei. Procurei ponto por ponto na obra, no apartamento, não achei. Descansei no Senhor. Falei com a minha família. O Espírito Santo falou assim, que eu vou achar essa chave. E foi passando os dias. Um dia Daniel foi comigo para a obra. E Daniel saiu para fora do apartamento. E tinha um rapaz que trabalhou conosco, sentado. E ele sentou perto desse rapaz, um outro começou a conversar. Veio 2 rapazes. Sentou perto deles e diz assim: eu achei essa chave. O Daniel falou assim: essa chave é do meu pai. Irmãos, se eu tivesse acabando de falar que Deus tinha me dado uma casa de 500 mil euros, glória a Deus! Mas uma chave. Tem pessoas que nem glorificou a Deus. Cuidado. A arca, às vezes, foi tomada e você não percebeu. Aí eu liguei para o senhorio, enchi o peito e falei assim: o meu Deus falou que eu ia encontrar a chave. Deus é fiel. Nos colocamos sobre os pés. Posso fazer uma oração aqui, pastor Elias? Tenha sensibilidade das coisas de Deus. Existe alguém nessa noite que quer